Bem viver. Espiritualidade no dia a dia. Eu sou o Machado e esse é o Bem Viver. Como é que você tá? Como é que você tá chegando aqui hoje, depois desse climinha de fim do mundo no Brasil, né? O ar poluidíssimo, as temperaturas elevadas. Às vezes eu fico pensando, gente, quanto tempo a gente ainda tem de verdade, porque realmente as coisas estão mudando, né? Pensar que aquelas nossas aulas lá atrás sobre aquecimento global agora estão acontecendo de verdade no mundo que a gente vive hoje é muito doido, né? Viver esse tempo. Eu fico lembrando de O Livro de Eli. Vocês viram esse filme? Da terra quente, do cara cego andando por todo lugar com a Bíblia na mão, enfim. Uma doideira essa sensação de que a gente vai viver esse fim de mundo de alguma forma. Mas, enquanto não acabou, a gente está vivo, a gente está aqui, né? E eu espero que tenha muito motivo para que você continue na sua existência, continue, né, assim, a encontrar coisas importantes para fazer, a continuar ali no seu trabalho, nos seus estudos, onde você estiver, fazendo o que é importante nesse momento, né? Se a gente for analisar lá os primeiros discursos de Paulo, na primeira carta dele lá aos Tessalonicenses e a outros lugares, ele vai dar um discurso meio de fim do mundo também, do tipo assim, ó, gente, está acabando. Mas aí a ideia era outra, né? Era a volta de Jesus, eles estavam nessa ideia da parousia, enfim. Uma loucura porque a galera largou tudo, vendeu casa, parou de trabalhar. E aí depois, na segunda carta, ele fala, ó, gente, vai fazer as coisas, vai viver, né? Se na primeira ele fala, não casem, e ele fala, não casem por conta disso, né? Ele na segunda vai dizer assim, gente, voltem ao trabalho, façam as coisas, né? O pessoal lá vai ajudar a igreja de Jerusalém, porque o pessoal achou que Jesus ia voltar rápido, então largou tudo, parou de fazer as coisas, enfim. A gente não sabe exatamente quanto tempo a gente ainda fica aqui, mas enquanto a gente tem vida, que a gente se dedique às coisas importantes que a gente tem a fazer, às pessoas que a gente ama, né? Bom, é isso. Mas eu não vou falar hoje sobre o fim do mundo desse climinha também não, tá? Isso aqui é só aquela introdução para falar da semana, porque eu queria, na real, falar com você dessa repercussão do último episódio, né? De como falar sobre sexo movimentou os nossos sentimentos na última semana, movimentou tanta gente. O Reels que a gente colocou para divulgar esse episódio já deu mais de 10k e a gente tem muito mais, assim, o triplo de ouvintes do que a gente geralmente tem semanalmente. Então, se você chegou através do último episódio, eu quero te dar boas-vindas. E se você é uma pessoa que ouve sempre, que bom que você está aqui de novo essa semana. Eu quero dar uma continuidade ao tema, pensando, poxa, que prazer, que privilégio poder falar disso abertamente em 2024 e pensar que algum tempo atrás eu sequer imaginei que isso ia ser possível, sabe? Assim, eu falei no último episódio sobre a dificuldade de tratar sobre o assunto na igreja e agora que a gente trouxe isso na rede social, trouxe isso aqui no podcast e traz esses assuntos, não só isso, mas tantas outras coisas que a gente falou, e aí eu convido você que ainda não ouviu os últimos episódios a dar uma passeada, ver o que a gente já trouxe aqui de temática, a gente já falou de muita coisa, vai lá olhar. Eu fico pensando na oportunidade que a gente tem de tocar nesses assuntos e de como eles tocam a gente também e chacoalham por dentro, fazem a gente se movimentar, fazem a gente pensar, fazem a gente perceber quanta gente ao redor também quer ouvir isso, né? E aí eu queria começar esse episódio de hoje falando um pouco disso, assim, dessa sensação de que tem assuntos que são importantes e que a gente não pode deixar de lado, né? Principalmente quando falam da nossa vida, quando falam da nossa sexualidade, quando falam da nossa fé, quando falam de coisas que são importantes pra gente, né? Que tecem a nossa vida, que, assim, de algum modo falam do que mobiliza a gente. E aí esse episódio é para dizer que a gente está aqui para continuar essa conversa, convocar você a continuar trocando essas ideias. E aprofundando mais um pouco no tema do sexo, eu acho que tem uma coisa sobre como é que a gente vive essa vida sexual que a gente conseguiu construir, que a gente conseguiu viver, né? Do tipo, antes eu estava nesse lugar da religião, né? De, caraca, não dá pra gente
transar antes do casamento. Mas hoje também eu vivo numa outra realidade que eu quero compartilhar um pouco com você de forma aberta aqui, né? Eu comecei a namorar em 2020, comecei a namorar um homem, o Gabriel. Love of my life. Alguma coisa mais ou menos assim, né? Não vou contar muito aqui pra vocês, não. E aí a gente... É engraçado porque antes eu pensava muito em casar, em ir pro matrimônio, né? Essa coisa que a igreja coloca pra gente. E eu ainda tenho esse desejo. Eu realmente quero fazer uma festa, celebrar o amor, celebrar tudo que a gente viveu e construiu juntos. E ao meu redor tem outras pessoas que também estão aí nesse lugar, né? Amigos, amigas que querem realizar essa cerimônia. Mas eu sei que muitos de nós já não tem mais aquela referência anterior, porque, enfim, gente, né? A igreja não fala nem que eu posso me relacionar com outro homem. Aí eu vou me relacionar e é o quê? A gente vai fazer um namoro santo? A gente vai cada um ficar numa casa? A gente vai... Sabe, assim, tem tantas coisas, tem tantos atravessamentos na vida moderna sobre os quais a gente não fala, que são importantes de pensar, né? Eu não teria como morar mais com a minha família, quer dizer, eu não tenho saúde, admiro pessoas que têm, sei lá, mais de 23, 24 anos e ainda moram com os pais. Você sabe qual é a sua realidade, você sabe por que você está aí, mas eu realmente não dava mais conta. Na cidade que eu moro, no Rio de Janeiro, nesse apocalipse climático, e social, porque essa cidade é uma loucura, embora seja linda, né? É o purgatório da beleza e do caos, realmente. Seria impossível morar sozinho, seria impossível pagar um aluguel sem outra pessoa, né? Já morei em várias configurações, já morei em república, já morei com amigos, já morei, enfim. Mas a vida adulta, ela vai pedindo que a gente se comprometa de outras formas, né? Ela vai pedindo outros arranjos. Eu já morei num apartamento em que a gente dividia 2 quartos para 5 pessoas. Já morei num apartamento que a gente dividia 1 quarto para 4 pessoas. E, óbvio, eu era universitário, era o que eu podia pagar naquela época. Tenho histórias boas e ruins desse tempo. Se você já viveu em república, deixe seu comentário aqui, me ADD. Mas também chegou um momento em que não era mais possível essa vida. E também não era possível casar. Não era possível entrar num relacionamento e rapidamente construir isso dessa forma, sabe? Eu já não estava mais em casa, eu já tinha saído para estudar, para trabalhar, e ao mesmo tempo eu precisava não só sobreviver, mas eu tinha alguém que estava do meu lado, que eu amava, com quem eu estava construindo não só uma relação amorosa, mas que eu queria construir outras coisas, que eu queria pensar sobre ser pai, né? Sobre ter filhos, com quem eu queria dividir mais do que os planos da semana, da relação, mas os planos da vida. E assim a gente começou a construir isso e aí decidimos morar juntos em 2022. De lá pra cá a gente experimentou um monte de coisas boas e ruins, a gente teve que aprender a falar sobre dinheiro, a gente teve que aprender a falar sobre os sentimentos, a gente tem que fazer ajustes, a gente tem que conversar, a gente precisa colocar tanta coisa no papel e um pro outro. E eu acho muito gostosa a construção dessa relação, porque eu acho que eu encontrei alguém que me complementa nesse sentido, sabe? Alguém que entende os meus conflitos, quem eu procuro também entender os seus conflitos, e a gente tem feito do nosso jeito. Não é melhor, não é pior, mas tudo isso fora da instituição casamento. Como é que tá aí na sua vida? Eu sei que tem um monte de gente que ouve a gente que também já não tá mais no modelo, né? Não tá mais num lugar onde tá se preocupando em fazer o casamento, que, né? Enfim. E essa é um pouco a história da minha família também, né? Meus pais não eram evangélicos, eles se conheceram, namoraram um tempo, tiveram a minha irmã, e assim a gente construiu, e depois eles se casaram. O pensamento evangélico, né? Que não é bíblico, mas que é moral, religioso, enfim, vai dizer que a gente tem uma ordem para fazer isso, né? A gente primeiro precisa conhecer, namorar, noivar, casar, para então depois a gente dividir a vida. Mas a vida na cidade, a sociedade contemporânea que a gente vive, pede outras coisas, né? Impõe outras necessidades, outras demandas. E aí eu tô compartilhando com você a partir desse lugar muito vulnerável, do tipo, desse incômodo de ter me juntado sem casar, mas ao mesmo tempo de pensar que, caramba, eu não tinha uma outra possibilidade de vida que não essa, sabe? Essa igreja sequer vai me aceitar casar, essa igreja tá corroborando contra o casamento homossexual, né? Então, tipo, várias coisas, várias questões. Mas talvez você seja uma pessoa heterossexual que tá ouvindo a gente aqui e também tá nesse dilema, sabe? Do tipo, eu quero morar junto, eu não quero mais ficar com os meus pais e tal, enfim. Eu quero fazer 2 coisas. Eu quero deixar alguns conselhos aqui pra você e no final a gente vai ter uma leitura
de um dos contos mais bonitos de Clarice Lispector, para mim, que está no A Via Crucis do Corpo. A gente vai ler uma edição da editora Rocco aqui. Na verdade, não vou ser eu que vou ler. Tem uma convidada especialíssima que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas então, se você está nesse momento, o que é importante... Vamos voltar aqui para o nosso papo. O que é importante você fazer? O que é importante você ter em mente se você está querendo escolher isso, né? A primeira coisa é não vá morar junto com o seu namorado, sua namorada, seu namorado, se isso for apenas por convenção. Se for apenas porque você precisa nesse momento ou porque ela precisa. Eu acho que precisa ter um sentimento, precisa ter coisas um pouco mais sólidas, precisa ter uma base, né? Acho que não dá para ser uma coisa só porque nesse momento é o que vocês podem fazer. Então, primeiro, se é só por convenção, respira fundo e pensa se vai valer a pena essa dor de cabeça aí, tá? Mas a segunda coisa é, o que vocês querem construir é parecido? Tem a ver, né? Vocês gostam das mesmas coisas, ou mesmo que vocês não gostem das mesmas coisas, vocês têm tranquilidade em acertar os desacordos que existem entre vocês conseguem fazer conversas adultas, maduras, sinceras, que consigam ajustar essas coisas. Vocês estão no mesmo momento da vida, né? Vocês vão conseguir dividir a grana por igual, ou se não vão conseguir fazer essa divisão por igual, vai ter uma oportunidade de vocês... tá tudo bem para você ser a pessoa que vai bancar por agora, ou tá tudo bem para ela ou para ele ser essa pessoa agora, né? Eu acho que essas conversas sobre dinheiro são muito importantes, e aí vai mais uma dica, cara, abram as contas antes de morar juntos, assim, abre a sua conta bancária. E aí eu não tô falando de você expor coisas que você, assim, muito expostas, sabe? Mas não dá pra você viver com alguém e não expor que você tem uma dívida, não expor que você tem dificuldade de guardar a sua grana, de que você tem um gasto fixo com alguma coisa que talvez essa pessoa ainda não saiba. E se é difícil de você confiar nessa pessoa para compartilhar sobre grana, sobre dinheiro, sobre salário, olha, vai ser muito difícil essa convivência. Então, se vocês não conseguem falar sobre dinheiro agora, talvez fique mais difícil ainda lá para frente. Outra coisa, se a sua expectativa é que a sua relação vai suprir todos os seus desejos e impulsos sexuais, eu espero que você entenda que você está redondamente enganado. Não é isso, tá? A relação, inclusive, ela vai para vários outros lugares. Tem várias outras coisas que agora, nesse momento pré e morar junto, você ainda nem consiga, né, estabelecer muito bem, você nem consiga saber muito bem o que é. Então, nesse pré-momento, assim, sabe, é bom você entender que isso vai acontecer. A outra pessoa não vai te amar todo dia, ela não vai querer transar todo dia, e você também não. Mesmo que você né, julgue o alazão, o garanhão aí, cara, talvez não seja assim. É importante que vocês coloquem essas coisas no papel também, e na cabecinha principalmente, né, porque às vezes é sobre você tratar isso com você antes de você ir para essa relação. A gente teria mais um monte de coisas pra falar, assim, mas tipo assim, pô, se conselho fosse bom, né, a gente não só dava a eles aqui, a gente vendia a eles, e tem gente que vende mesmo aí casamento blindado, esse tipo de coisa que, enfim, né, se você quiser consumir esse tipo de coisa, vai lá, seja feliz. Mas voltando pra você que tá me ouvindo aqui, conversem sobre as coisas que são importantes para vocês, sabe? Conversem sobre o olhar que vocês têm sobre a família, sobre como vocês querem receber famílias e amigos em casa, sobre as coisas que são importantes. Eu acho que é isso. Fale sobre o que é importante e perceba as motivações que estão fazendo você ir morar junto com essa pessoa e dar esse passo. Eu espero que você consiga lidar um pouco com essa culpa cristã aí do casamento, porque eu tô tendo que administrar um pouco essa coisa também, de saber que vai chegar um momento em que a gente vai conseguir fazer, né, de que conseguir se sustentar, se bancar fora de casa, manter as contas em dia, já é uma grande vitória, né, e que esse casamento, né, que essa forma de ter a mesma casa e de ser uma relação, é algo que sim, vocês podem construir. É claro que pode haver um momento em que isso vai ter uma celebração, mas se não tiver, não quer dizer que a sua relação é menor, que ela é menos abençoada por Deus, né? Chama Deus para essa relação de alguma forma. Permita que a espiritualidade de vocês conduza também a forma como vocês organizam a casa e a vida juntos, tá bom? Eu vou deixar você com essa leitura linda da Beatriz agora, Bea Veloso, que bom ter você aqui, de A Via Crucis do Corpo. Um beijo. Eu volto
em breve. Até lá! Melhor do que arder, Clarice Lispector. Era alta, forte, cabeluda. Madre Clara tinha buço escuro e olhos profundos, negros. Entraram no convento por imposição da família. Queriam vê-la, abrigada no seio de Deus. Obedeceu. Cumpria suas obrigações sem reclamar. As obrigações eram muitas. E havia as rezas. Rezava com fervor e se confessava todos os dias. Todos os dias, a hóstia branca que se desmanchava na boca. Mas começou a se cansar de viver só entre mulheres. Mulheres, 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 mulheres. Escolheu uma amiga como confidente. Disse-lhe que não aguentava mais. A amiga aconselhou-a: mortifique o corpo. Passou a dormir na laje fria e fustigava-se com o silício. De nada adiantava. Pegava gripes fortes, ficava toda arranhada. Confessou-se ao padre. Ele mandou que continuasse a se mortificar. Ela continuou. Mas na hora em que o padre lhe tocava a boca para dar a hóstia, tinha que se controlar para não morder a mão do padre. Este percebia. Nada dizia. Havia entre ambos um pacto mudo. Ambos se mortificavam. Não podia mais ver o corpo quase nu do Cristo. Madre Clara era filha de portugueses e secretamente raspava as pernas cabeludas. Se soubessem, ai dela. Contou ao padre. Este ficou pálido. Imaginou que as suas pernas deviam ser fortes, bem torneadas. Um dia, na hora do almoço, começou a chorar. Não explicou por que a ninguém, nem ela sabia por que chorava. E daí em diante vivia chorando. Apesar de comer pouco, engordava. Tinha olheiras arroxeadas. Sua voz, quando cantava na igreja, era contralto. Até que disse ao padre no confessionário: eu não aguento mais. Juro, eu não aguento mais. Ele disse meditativo: é melhor não casar, mas é melhor casar do que arder. Pediu uma audiência com a superiora. A superiora surpreendeu-a ferozmente, mas Madre Clara foi firme. Queria sair do convento, queria achar um homem, queria casar-se. A superiora pediu-lhe que esperasse mais um ano. Respondeu que não podia, que tinha que ser já. Arrumou sua pequena bagagem e deu fora. Foi morar num pensionato de moças. Seus cabelos negros cresciam, fartos, e parecia aérea, sonhadora. Pagava a pensão com o dinheiro que a família nortista lhe mandava. A família não se conformava, mas não podiam deixá-la morrer de fome. Ela mesma fazia os seus vestidinhos de pano barato numa máquina de costura que uma jovem do pensionato lhe emprestara. Os vestidos de manga comprida, sem decote e abaixo dos joelhos. E nada acontecia. Rezava muito para que alguma coisa boa lhe acontecesse. Em forma de homem. E aconteceu mesmo. Foi ao botequim comprar uma garrafa de água Caxambu. O dono era um guapo, português, que se encantou com os modos discretos de Clara. Não quis que ela pagasse a água Caxambu. Ela corou. Mas voltou no dia seguinte para comprar cocada. Também não pagou. O português, por nome de Antônio, criou coragem e convidou-o ao cinema com ele. Ela negaciou. No dia seguinte, voltou para tomar um cafezinho. Antônio lhe prometeu que não a tocaria se fossem ao cinema juntos. Aceitou. Foram os dois ver um filme e não prestaram nele a mínima atenção. No fim do filme, estavam de mãos dadas. Passaram a se encontrar por longos passeios. Ela, com seus cabelos pretos, ele de terno e gravata. Então, uma noite, ele lhe disse: sou rico, o botequim dá bastante dinheiro para nós casarmos. Queres? Quero.
Respondeu grave. Casaram-se na igreja e no civil. Na igreja, quem os casou foi o padre que lhe dissera que era melhor casado que arder. Foram passar a ardente lua de mel em Lisboa. Antônio deixou o botequim entregue aos cuidados do irmão. Ela voltou grávida, satisfeita, alegre. Tiveram 4 filhos, todos homens, todos cabeludos. O Bem Viver é um podcast original do Novas Narrativas Evangélicas. Toda a gente junta construindo uma fé coletiva, consciente e ativa. Você encontra episódios novos todo domingo no seu tocador de podcasts favorito. E pode apoiar esse projeto pelo Apoia-se ou fazendo um Pix. A chave é o nosso e-mail, novasnarrativasevangélicas@gmail.com. Segue a gente no Instagram para saber mais sobre o que esse movimento está fazendo no Brasil inteiro. Esse podcast é apoiado pela Tite Setúbal. A apresentação e o roteiro é da Luciana Peterson e do Matheus Machado. A edição é da Bianca Ratti. O designer gráfico é feito pela Nick Ellert. A comunicação é feita pela Tayo Amaral. A nossa coordenação de produção é da Evelyn Azerido. E a nossa coordenação financeira é feita pela Tati Nuvolari. A gente espera você na semana que vem. Obrigado pela companhia e até a próxima.